Toda vez que eu vou ministrar, eu anoto as referências, né? Como quase todo mundo. E hoje eu anotei aqui numa observação: pregar calmo e falar um pouco mais devagar, porque às vezes eu me empolgo, né, irmão? Fico nervoso. Eu vou tentar. Se eu não conseguir, entende, pastor, que ninguém é perfeito, tá bom? Mas vamos junto aqui. Amém? Glória a Deus. Quem conhece não, né? Quem já viu alguém apaixonado? Talvez é você olhar no espelho, né? Você vai ver uma pessoa apaixonada. Você já se apaixonou por alguém? Ou você já presenciou, conviveu com alguém que está apaixonado? Essa pessoa apaixonada, ela não consegue encontrar defeitos, ela não consegue ver falhas, até o defeito para ela é uma qualidade. E é uma fase muito importante na vida de todo mundo. E aí tem a fase do amor. E a fase do amor, ela caminha junto com a fase da devoção. É aquilo que você começa a se dedicar a algo ou a alguém. Esses dias o missionário citou algo na sede que eu falei na época de líder de jovens, que ninguém era obrigado a me amar, mas era obrigado a respeitar. E algumas pessoas ficaram assim: nossa, mas o mandamento do Senhor não fala que nós temos que amar uns aos outros? Mas eu queria até explicar essa frase para vocês. É porque é impossível você amar algo antes de respeitar. Primeiro você respeita, depois você começa a amar. A sua esposa, o seu esposo, antes de você amar ele, antes de você amar ela, você começou a olhar para ele diferente, para ela diferente. E você falou: ó, eu respeito todas as pessoas que estão na minha volta, mas aquele ali eu tenho um respeito maior. E esse respeito gerou um amor. E nós começamos a observar vidas, ver o desandar, ver as coisas acontecendo. Nós conhecemos pessoas apaixonadas, nós conhecemos pessoas que amam, e nós conhecemos pessoas fanáticas. Existem pessoas fanáticas por pessoas, super cuidadoso, super zeloso pelos filhos. Não tem nada de errado você cuidar bem do seu filho, na verdade é só missão. Mas tem algumas coisas que passam do limite. Nós vemos pessoas super fanáticas e zelosas por um time de futebol. Quer ver uma galera que grita o tempo inteiro, é uma torcida de futebol. Sabe, os caras defendem aquilo que eles acreditam. Sabe, tem pessoas que eles cruzam o Brasil para ver um jogo. Mas é aquilo ali que eles acreditam. Mas trazendo para a Bíblia, quando a gente conhece Jesus, a gente se apaixona por Ele. Mas antes de se apaixonar, a gente começou a respeitar Ele. A gente descobre que Ele morreu pela gente. A gente descobre que a gente não merecia. E aí você começa a falar assim: não, esse aqui vale meu respeito. E aí você se apaixona, e depois de se apaixonar, você começa a amar Ele. E aí o nosso Deus, diferente do mundo, o nosso Deus é um Deus de aliança. Porque tem gente que se relaciona por se relacionar e acaba parando no meio do caminho. Mas relacionamento, ele nunca vai proteger uma aliança, mas a aliança vai proteger relacionamentos. Porque talvez existem dias que você tentou desistir do seu esposo, da sua esposa. E não porque você não amava ela, não porque você não amava ele. É porque as coisas estavam difíceis, mas você lembrou da aliança que você fez com ela e que você fez com ele um dia. Há 4 anos atrás, quase 5, eu entrei no cartório das Amoreiras e eu era um homem muito feliz. Aí eu casei. E hoje eu sou muito mais feliz, aleluia. A pastora deu uma olhada ali. Pensa no homem feliz, irmão. Mas a gente não pode ser hipócrita. Todo mundo que é casado tem os seus altos e baixos, tem os dias difíceis, tem a outra pessoa que você vai ficar irritado até dela respirar do seu lado. E não é que não ama, mas o que faz você continuar é quando você lembra da aliança. Então quero dizer que Deus, Ele fez uma aliança com você. E talvez se você pensou em desistir de Jesus, lembra da aliança que Ele tem contigo. Amém? E hoje eu quero falar sobre uma vida de devoção, uma vida de entrega a Deus, uma vida de relacionamento, uma vida de estar conectado com Deus. Sabe, esses dias eu vi um relato de um pastor que ele ficou 40 dias numa aldeia de índios, pregando lá para meus parentes, porque a pastora fala que eu sou índio, que eu só ando descalço dentro de casa. Hoje ela estava profetizando uma oca para eu morar, olha as ideias.
Então esse pastor ele ficou numa aldeia pregando 40 dias para índios, e ele usava uma caixinha de som lá, eles conseguiam fazer uma energia lá, ele usava um microfone, e de repente o braço dele ficou duro. E aí ele não conseguia dobrar o braço dele ficou duro, então chegou um médico na aldeia e foi dar uma injeção para ele, uma injeção nele. E na hora que o médico foi aplicar a injeção, o médico falou: baixa as calças aí que eu vou aplicar uma injeção. Aí ele falou assim: não, doutor, mas o braço que está doendo, não é a bunda, é o braço. Não, mas tem que ser na bunda. E na hora que ele tomou essa injeção, irmão, sabe aquela injeção que você prende assim, ó? Parece que você vai desmaiar? Parece que você vai... Sabe aquela injeção que você... Tem marmanjo que desmaia, né? Na hora que ele tomou essa injeção, o Espírito Santo falou com ele: assim funciona a minha igreja. Eu tenho que aplicar o remédio aonde não está doendo para sarar onde está ferido. Então talvez você está aqui nessa manhã e você está triste porque a pessoa da sua família não está aqui com você. E você é o curado e ele é o doente, mas Deus está aplicando um remédio em você para, através de você, curar a vida dele. É assim que funciona a vida com Deus. Deus primeiro ele trata os filhos, para depois os filhos tratar os doentes. E quando a gente falamos de uma vida de devoção, de uma vida de entrega, a primeira pessoa que eu lembro é de Enoque. Quem era Enoque? A Bíblia não dá muitas características, a Bíblia não fala dos feitos de Enoque, mas a Bíblia fala de um que já resume toda a vida dele, que nada talvez que ele fez na terra superou esse feito. Enoque é conhecido como o cara que andava com Deus, e tanto dele andar com Deus, Deus tomou Enoque para si. Agora eu quero perguntar, primeiro eu quero falar, o homem nunca vai caminhar sozinho. Eu quero perguntar para você, com quem que você tem andado? Quem tem acompanhado você? Tanto fisicamente como espiritualmente. Não, pastor, ninguém anda comigo não. Anda, irmão, anda. Ninguém anda sozinho. Enoque tinha uma vida tão intensa com Deus, ele era tão apaixonado por Deus, ele era tão intenso com Deus, que a característica principal quando vamos falar de Enoque, a primeira coisa que a gente lembra era um homem que andava com Deus. Era a marca registrada nele. Que nem domingo passado, lá na Amanda perguntaram, falou: sábado que vem o pastor Jean vai estar pregando aqui, tem 2 pastores Jean. Aí o pessoal perguntou: qual o Jean? Aí o menino gritou: o do coque, que não tem mais coque. Aí todo mundo: sei quem é. Virou uma marca registrada. Vai demorar um pouco para assumir essa marca, mas vai voltar o coque. O senhor vai ver, vai voltar. Então a marca registrada da vida de Enoque era alguém que caminhou com Deus. Talvez os parentes de Enoque um dia perguntou, os netos, os filhos, os primos, os vizinhos, falou: ih, cadê Enoque? Ih, rapaz, Enoque saiu aí para andar com Deus, nunca mais voltou, nunca mais ninguém viu. E o fim da história de Enoque, para a gente, é alguém que andou com Deus, mas na verdade é o começo da eternidade para ele. O fim que é para a gente é Enoque voltando para a origem dele. Então o homem que anda na devoção com Deus, o homem que preza por isso, preza em ter amizade com Deus, é um homem que anda com Deus, e você precisa andar com ele, irmão. Aonde você pisar, aonde você passar, você precisa ser alguém que caminhe com Jesus. Eu falei aqui na sexta-feira que quem entende a intimidade com Deus, o Senhor vai começar você para andar em lugares onde ninguém andou, para pisar sobre lugares onde ninguém pisou. A sua voz vai chegar onde voz nenhuma ainda chegou. Quem anda com Deus abre caminho para o sobrenatural. Pastor, mas eu não quero ser sobrenatural, porque eu nem prego. O sobrenatural não é para quem prega, não é para quem louva, não é para quem está aqui em cima fazendo uma função. O sobrenatural é para todo crente que entendeu Jesus. Porque enquanto o mundo está resolvendo as coisas de uma maneira natural, nós que somos cristãos, nós resolvemos as coisas de uma maneira sobrenatural, nós resolvemos no joelho. Eu lembro uma vez que o irmão falou assim, atacaram a mãe dele. Não posso falar quem é, mas é a mãe do Carlinhos, lá da Amanda. Levantaram um falso testemunho sobre a vida dela. Ela falou: não, pastor, mas eu já resolvi no joelho. Aí o menino falou assim: isso mesmo, mãe. A gente pegou o joelho e deu na cara dela. Não é isso que é resolver no joelho. Resolver no joelho é você se ajoelhar e você orar pela vida da pessoa, você orar pela situação para Deus mudar. Homem e mulher de Deus resolve a vida em oração. Homem e mulher de Deus resolve as suas pendências, as suas dificuldades em oração.
Só que o nosso erro é que às vezes a gente quer resolver tudo primeiro do nosso jeito e depois a gente quer perguntar para Deus, e aí Deus, o que eu faço? Tem que ser o contrário, irmão. Primeiro a gente pergunta para Ele o que eu faço e depois a gente sai para resolver porque Ele vai dar a direção. Sabe, não faça nada sem uma palavra de Deus sobre a sua vida, sem uma direção de Deus sobre a sua vida. Porque quando nós fazemos algo da nossa maneira, sem consultar Deus, nós estamos caminhando por terras de incertezas. E incertezas pode dar certo sim ou não. Mas quando nós fazemos algo debaixo de uma palavra, pode parecer loucura para o mundo, pode parecer loucura para as pessoas, mas nós estamos debaixo da palavra de Deus. Nós não sabemos quando vai acontecer, mas nós temos a certeza que vai acontecer. Amém? Glória a Deus. Abre a Bíblia em Mateus 11, 28. Para você que não aguenta mais me ouvir a ministrar, eu tenho uma notícia boa. Sexta-feira que vem, domingo não vai ser eu, vai ser outros irmãos, aleluia. Mas eu tenho outra notícia também. Você que não aguenta mais ouvir o pastor ministrar esses dias, terça-feira, se nada mudar, eu estarei ministrando lá na sede. Então ore pela minha vida, vamos junto que vai dar tudo certo. E é isso aí. Amém, né, Dudu? Olha lá, viu? Você viu como revela? Mateus 11, 28 vai dizer assim: vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e acharás descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Glória a Deus. Quem vive uma vida de devoção a Deus, ele experimenta todos os dias como é ter seu fardo e suas cargas aliviadas pelo Senhor. Então, como eu falei para você, o primeiro personagem que tinha uma vida devota, uma vida de devocional, era Enoque. O segundo cara que ele tinha uma vida, que ele era apaixonado mesmo, que ele tinha uma vida íntima, que ele buscava o Senhor sem fronteiras e sem limites, era Moisés. Moisés, ele vive grandes coisas com Deus. Moisés, ele vive experiências com o Senhor. Mas Moisés, ele não era apaixonado pelo poder, ele era apaixonado pela pessoa de Deus. Moisés não era apaixonado pelas experiências, ele era apaixonado por estar com Deus. Sabe, tem muitos irmãos que não entenderam ainda. Deus tem bênçãos, Deus tem grandes coisas para você, mas Deus não quer somente dar as mãos dele para você. Deus quer alguém que contemple sua face e fale: eu quero passar tempo com o Senhor. Eu tenho certeza que aqui nessa igreja existem irmãos que falam assim: nossa, eu não vejo a hora de chegar em casa e correr para o meu quarto e ter meu devocional com Deus. Tenho certeza que tem irmãos aqui assim. Mas na verdade, por outro lado, a gente fala: nossa, eu não vejo a hora de chegar em casa, jogar meu tênis para cima, ligar minha Netflix e acompanhar minha série. Não é errado você assistir, você ter sua série. É pecado você assistir dorama. Dorama é pecado. Tô brincando. Não é errado você assistir os seus filmes, desde que você saiba filtrar o que está entrando dentro da sua casa. Mas você precisa ter um tempo com o Senhor. Você precisa ter um tempo com Deus. Você precisa estar conectado com Deus. Ontem à noite lá em casa a internet caiu. E aí, primeira coisa que a pastora falou: ih, caiu a internet. Caiu aí? Caiu. E aí, caiu? Caiu também, então caiu. E fica dois bobos, um perguntando pro outro. No mesmo instante a gente sentiu que a gente estava desconectado das nossas redes sociais. E por que com Deus não é assim? O que a gente não sente quando a gente está desconectado dele? Eu falei isso aqui na sexta, quando Davi vê que Saul pecou e Deus tirou o espírito dele. Quando Davi peca lá na frente, a primeira coisa que Davi fala: Senhor, eu pequei, mas por favor, não retire de mim o seu espírito. Davi estava falando: Senhor, eu pequei, eu não mereço, mas assim, Senhor, eu não quero ficar desconectado com os céus. E tem muito crente que está andando desconectado, você está offline. O seu Wi-Fi com o céu está cortado. A sua desktop do céu falhou, irmão. A sua net, sei lá que internet você usa lá na sua casa.
falhou, tá rompida. E se nós não temos uma vida de entrega, uma vida de devoção, se a gente não rasgamos o nosso coração com o Senhor, não tem como reconectar com o céu. Porque quem só fala e só convive e só consome das coisas da terra, vive com a perspectiva da terra. Mas quem tem contato, quem consome a palavra, quem tem contato com as coisas do céu, ele está na terra, mas a perspectiva dele é do céu. Eu não oro para ser abençoado, eu já sou abençoado. Eu não oro para ser curado, eu já sou curado. E se eu estou passando alguma enfermidade, eu vou tomar posse, porque lá na cruz, Jesus morreu, levou todas as enfermidades, Ele liberou cura sobre a minha vida. Eu não oro para ser próspero, eu já sou próspero, e a prosperidade está vindo na minha direção, e eu vou capturar ela. Deus está preparando uma casa linda para a gente no céu, mas Deus também falou que Ele tem algo especial para a gente viver aqui na terra, irmão. Não espera chegar no céu. Deus tem uma vida em abundância para você aqui na terra, mas não tem como ter todas as coisas de Deus se a gente primeiro não tiver relacionamento com Deus de todas as coisas. E essa frase eu roubei do missionário Edmar. Então Moisés, ele é um homem apaixonado. E aí teve um dia, irmão, Moisés ele subia para ter seu momento com Deus, e Moisés ele ficava 40 dias tendo algo com Deus. Nos dias de hoje é praticamente impossível alguém conseguir parar 40 dias da sua vida para ter isso. Mas você pode parar 4 minutos. Você pode parar 2 minutos. Pastor, 2 minutos? 2 minutos é melhor do que nada. Você pode parar talvez 40 minutos. E o tempo é o Senhor que vai acrescentando e vai crescendo esse desejo, essa vontade. Moisés, quando voltava do seu devocional com Deus, o seu rosto estava brilhando. Sabe, as pessoas não conseguiam olhar para Moisés. Tão forte que era aquela luz. Eu quero dizer que existe uma lâmpada aí dentro de você, e essa lâmpada precisa ser acesa. E ela só vai ser acesa pelo Senhor. O seu rosto precisa voltar a brilhar. Deus tem saudade de quando você tinha lágrima nos olhos e fogo nos ossos, irmão. E a única maneira de ser assim é a gente se envolvendo com o eterno, a gente se envolvendo com o sagrado, a gente se envolvendo com o sobrenatural que é o Senhor. Por algumas coisas que Ele te falava e não chorava de tristeza, não, chorava de alegria, porque Ele é aquele que fala pra gente aquilo que nunca ninguém falou e explicou. E aí Moisés, ele era tão apaixonado por Deus, que teve um dia que ele estava lá no cantinho dele, lá no monte, ele estava orando, e ele falou assim: Deus, eu preciso ver a sua glória. Eu quero ver a sua face. Ele tinha tanta sede por Deus, ele tinha tanta fome por Deus, que chegou um momento que já não bastava mais simplesmente ouvir, ele queria ver. E Deus fala assim: ah, Moisés, você não pode me ver, Moisés, porque quem vê a minha glória certamente morrerá. É muito pesado. Mas eu vou fazer algo para você, Moisés. Está vendo aquela pedra ali, aquela rocha ali? Fica atrás dela. Tem uma fenda ali, eu vou passar e vou colocar a mão sobre você e vou tirar, e você vai olhar pela fenda e você vai ver somente as minhas costas. Sabe, eu fico imaginando, eu falava isso ontem para Kel, eu fico imaginando Moisés já estava velhinho, irmão, barba branca, pele queimada do sol do deserto, porque ele não passava protetor solar, marquinha do óculos aqui, brincadeira, não tinha marquinha do óculos não, mas Moisés já era velhinho. Eu fico imaginando um velhinho igual uma criança, se escondendo atrás daquela rocha somente para ver Deus passar, irmão. Moisés já tinha vivido grandes coisas, mas o que ele mais queria naquele momento era ver a glória de Deus. Mas isso não nasceu do dia para a noite, isso nasceu de relacionamento de anos com o Senhor. E o que você tem visto por aí? Os nossos olhos é a janela da alma. O que você tem visto por aí? Sabe, Davi, ele matou gigante, Davi, ele derrubou exércitos, Davi, ele conquistou cidades, mas o que fez Davi se afastar do Senhor não foi o que estava lá fora, mas foi o que estava aqui dentro, e foi o que ele começou a ver através dos seus olhos. O que você tem visto por aí? Então, Deus passa e pela fenda, ele abaixadinho assim na fenda, ele consegue ver a glória de Deus, ele consegue ver Deus de costa. E quando Moisés vê Deus de costa, significa que Deus está na frente de Moisés. O homem que anda em devocional com Deus todos os dias é um homem que ele caminha, mas na frente dele vai o Senhor dos exércitos, na frente dele vai o Deus Todo-Poderoso, o Deus que tem todo o poder e toda a autoridade.
Tem muita gente que acha que o diabo, ele é muito poderoso. Irmão, muito poderoso é o nosso Deus. O nosso Deus, ele não tem um pouquinho de poder, nosso Deus tem todo o poder. Quando você vai ler lá em Apocalipse, vai falar da tal da batalha do Armagedon. Qual que vai ser a batalha do Armagedon? Só para eu explicar para vocês. Jesus vem, busca a sua igreja, que é a gente. Nós vamos para uma festa, uma festa santa. Vai rolar a Santa Ceia. Jesus vai servir a gente vai contemplar Jesus. Depois de 7 anos, Jesus vai pegar a gente e falar assim, vamos lá. Nós vamos voltar para a terra. E aí Jesus vai lutar a última batalha contra a besta, que é o anticristo, e contra Satanás. E a gente vai ficar tudo assistindo, tudo torcendo lá, com faixinha, 100% de Jesus, todo mundo vibrando. E aí Jesus vai chegar diante de Satanás. Sabe o que ele vai fazer? Sabe o que a palavra fala? Ele só vai fazer isso aqui, ó. Acabou a batalha. Apocalipse lá vai explicar que somente com um sopro ele vai derrotar o Satanás, e ele vai derrotar a besta, ele vai derrotar o anticristo. Então não é que ele tem um pouquinho a mais de poder que Satanás. Todo o poder, irmão, toda a autoridade está sobre Deus. E você tem um Deus tão poderoso assim, você está se apequenando com as pequenas coisas que estão acontecendo. Deus muda a história, irmãos. Moisés, ele viu Deus, ele viu as costas de Deus, irmão, e nunca mais Moisés foi o mesmo. E nós precisamos ver Deus também. Pastor, que heresia é essa? Misericórdia, ninguém pode ver Deus. Nós podemos ver Deus através de Jesus. Mateus capítulo 6, verso 5 vai falar que bem-aventurados, limpos de coração, pois eles verão o Senhor. A palavra de Deus vai falar assim também, que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for em meio do Filho. E aí o Novo Testamento vai usar algumas analogias para explicar quem é Jesus. Vai falar que ele é o alfa, ele é o ômega, ele é o princípio, ele é o fim. Vai falar que ele é o leão da tribo de Judá. E tem uma parte também que vai falar que ele é a pedra angular. E quando a gente vai entender o que é pedra angular é a pedra que dá o sustento. É a pedra que é a estrutura. Jesus é a nossa estrutura, amém? Jesus é o nosso alicerce. Jesus é que nos mantém de pé. Nós só estamos de pé por causa de Jesus. Não é porque a gente é bom, não é porque a gente é talentoso, não. Nós estamos de pé porque Jesus tem sustentado as nossas vidas. E agora talvez faz sentido para você, porque Moisés viu Deus através de uma pedra. E eu quero dizer que para a gente ver Deus, para a gente ficar conectado com Deus novamente, nós precisamos se esconder atrás de Jesus. E por Jesus, pelo coração de Jesus, nós vamos conseguir chegar até Deus. Amém? Glória a Deus. O último personagem para a gente encerrar, ser feliz, orar, ir embora para casa, comer aquele frango assado com farofa, se engasgar, ter que tomar 1 litro d'água. O último personagem é João. João, ele é o cara da intimidade. Muita gente descreve o discípulo João como o cara do amor. Mas quando Jesus chama João, quando você vai estudar os temperamentos dele, João também era um cara irritado. João é um cara que não tinha muita paciência. E talvez se você é uma pessoa irritada, você não tem muita paciência, eu quero dizer para você que Deus vai colocar pessoas difíceis para você amar. Difíceis igual você, para você aprender como é bom. Essa semana eu falei para uma jovem, não é a Olivia, porque a Olivia falou amém, vocês vão pensar que foi ela. Mas ela já estava reclamando, pastor, mas isso, mas aquilo outro. Eu falei, a minha oração é para Deus trazer todos esses jovens que você está reclamando aí, que estão importunando a sua vida para você cuidar. Ela, misericórdia. Eu falei, vai acontecer, aleluia. Porque é assim, irmão. Ah, mas hoje o culto foi chato. Não, mas o culto não foi chato. Talvez você foi o chato do culto. Ah, mas eu não gostei do culto. Mas o culto não é para você, o culto é para Jesus. Ah, mas isso, mais aquilo outro. Sabe, irmão, a gente tem que aprender a ser grato pelo aquilo que a gente já tem. Eu tenho falado para Deus, isso não é para incentivar você, não é para te motivar, não é para nada, porque ai daquele que fica falando que Deus falou e não falou nada. Mas eu tenho a convicção, eu tenho a certeza, eu não sei quanto tempo vai demorar para acontecer isso, que a gente vai ter uma igreja aqui no Vida Nova para 300, 400, 500 pessoas. Mas eu já sou grato pelas 50 pessoas que estão aqui com a gente. Eu já sou grato por cada uma. Já sou grato por que Deus está fazendo. Porque tem muita gente que celebra as coisas. Tem muita gente que celebra as estruturas. Mas eu tenho que aprender com Jesus, eu tenho que celebrar pessoas, amor. Amor, irmão. Olhei para aqui e falei, amor. Eu tenho que celebrar pessoas.
Sabe, eu tenho que ser grato, eu tenho que entender que não são números. Cada uma é uma pessoa, é uma família, são problemas, são realizações, são sonhos diferentes. Então João, ele é o discípulo do amor porque ele foi transformado com Jesus, mas ele é o discípulo da intimidade, ele é o discípulo que teve grandes coisas com Deus, grandes experiências com Jesus, mas isso só aconteceu porque ele se aproximou de Jesus e se permitiu ser mudado. Talvez isso é o maior clichê que existe aí, mas a gente fala e vai repetir, que não tem como ajudar quem não quer ser ajudado. João se permite ser ajudado por Jesus, e João começa a ser transformado. E agora quem conhecia João antes e vê João agora, João é o cara do amor, João é o cara que ama todo mundo, João é o cara do good vibes, João ama, e João é o cara da intimidade. Um belo dia, as pessoas estavam em dúvida, os discípulos estavam em dúvida se perguntavam algo para Jesus. João deita a cabecinha no peito de Jesus e fala assim: Senhor, por acaso sou eu? Isso não é para qualquer um, irmão, isso é para quem tem intimidade. Eu tenho bastante colegas, eu chego, cumprimento, mas eu tenho alguns amigos que eu tenho intimidade de chegar, dar um abraço, contar umas piadas sem graça, eles dão risada, eles contam deles também, mas porque a gente tem uma intimidade de conversar. Então, João, ele tinha intimidade com Jesus. Às vezes, irmão, eu não vou te incentivar a você ser um João, porque você tem que ser você. Eu não vou incentivar você a ser um Pedro, porque você tem que ser você. Você não tem que procurar o João que está dentro de você. Vou dar um exemplo, o Tom tem que procurar o Tom que existe dentro dele, que o Senhor já gerou. Eu entendo e respeito que tem personalidades, vai ter gente que vai ser mais amoroso, vai ter gente que vai ser mais sério. Mas eu estou falando sobre ter empatia, ter gratidão, amar o nosso próximo. Isso é só possível tirar aqui dentro o que Jesus depositou e colocar para fora quando a gente tem contato com Ele. Jesus, ele vem na nossa vida para tirar aquilo que é ruim e jogar para fora, mas para também revelar aquilo que é bom que está em nós. Você sabe que o ouro, quando ele está sendo preparado para ir para o mercado, ser vendido, esse ouro ele tem que passar pelo fogo. Todas as impurezas desse ouro estão sendo removidas ali. É isso que Deus faz com a gente. Deus nos passa no fogo. Deus nos limpa. Amém? Pastor, isso é muito bonito, isso é muito top. Eu estou já enjoado de ouvir vocês aqui falar na igreja que nós precisamos ter intimidade com Deus, que nós precisamos estar próximo de Deus, que nós precisamos andar aliançado com Deus, mas eu não consigo, pastor. Eu até tento orar um dia, eu até tento ler a Bíblia alguns dias, mas eu sempre, eu falho, eu paro de ler, eu desisto, eu desanimo, fico uns 5 dias sem orar, depois eu volto, eu não consigo. O que eu faço? Agora vamos responder isso para você. Responder, né? Mateus capítulo 6, verso 6. Eu amo seu nome, tens o nome mais lindo que eu conheço. Eu amo seu nome. Mateus capítulo 6, verso 6. Esqueci de falar, né, no começo da mensagem, existem alguns palmeirenses entre nós que estão felizes, alguns flamenguistas chateados, e eu, santista, já conformado com a minha situação. Não tem jeito ali. Marcar um jogo entre os Santos e os meninos daqui do campinho de baixo, né? Perigoso a gente perder. Mateus capítulo 6, verso 6 vai dizer assim, ó: Tu, porém, quando for orar, entra no teu quarto e fechando a porta, ora a teu pai que está em secreto, e teu pai que vem em secreto te recompensará. Você pode deixar aqui, Vera, por favor? Deus abençoe. Uma das nossas maiores frustrações na caminhada com Deus, que nós achamos que nós temos que sentir Deus todos os dias. É muito bom mover, eu amo mover. É muito bom ter experiências com Deus. É muito bom ver os irmãos dando uns mortal na presença de Deus, dando umas voadoras.
Muito bom ver as pessoas se quebrantando. Por que você está chorando, irmão? Não, porque eu estou sentindo Jesus, eu estou feliz. É muito bom isso. Mas nem todo dia isso vai acontecer. E talvez você se frustra porque você vê algumas pessoas falando sobre e você acha que aquelas pessoas vivem isso todo dia. É igual o Instagram. As pessoas só contam as vitórias. Só postam o que é belo, só postam o que é bonito. Mas às vezes nós não postamos, nós não falamos, nós não comentamos do dia mau ou do dia comum. Porque não vamos nos iludir, nem todo dia é sobrenatural. Tem dia que é comum, tem dia que é normal. E aí muita gente, por não sentir Deus, para de orar. Muita gente, por não ver o que Deus está querendo mostrar, para de ter seu devocional. Mas em nenhum momento, Jesus tem na Bíblia um mandamento ao qual você deve sentir. Vida com Deus, evangelho com Deus, não é sobre sentir, é sobre obedecer. E se você entender isso, vai mudar a sua vida. Se acontecer de você entrar no seu quarto para orar, e você sentir Deus, amém. Mas se você entrar no seu quarto para orar e você não sentir Deus, você tem que acreditar que Deus, Ele está lá no seu quarto com você. Porque talvez você não está sentindo, mas você está obedecendo o mandamento do céu. Se Jesus se revelar aqui nessa manhã e todo mundo ser tomado, como já aconteceu, ou nos próximos domingos, amém, mas se não acontecer conforme a gente esperava, conforme a nossa expectativa humana, eu continuo acreditando que Jesus ele está aqui. Por que eu estou falando uma frase de efeito? Por que eu estou falando uma frase de autoajuda? Não, porque a palavra de Deus fala, onde tem 2 ou 3 pessoas reunidas no nome dele, ele se faz presente. Então talvez ele está aqui, talvez não, certeza ele está aqui no nosso meio. Tem muita gente, irmão, que está entrando no quarto para ver algo. Mas a palavra está falando aqui, quem está vendo você? Fecha a porta, orarás a teu pai, que está em secreto. E teu pai que vê, quem é que vê, irmão? É Deus que vê, não é a gente. Então, eu não entro no quarto para ver. Eu entro no quarto para ser visto com Deus. Eu não vou para o meu devocional para ver algo. Eu vou para o meu devocional para ser visto com Deus, para ser visto por Deus. Sabe, irmãos, todos os dias Deus descia até o jardim do Éden para ter relacionamento com o homem. Deus descia lá para ver Adão. Deus descia lá para ter relacionamento com Adão e com a Eva. E quando Adão peca, Deus ele já sabia que Adão tinha pecado, porque ele é onisciente, onipresente, onipotente. Só que Adão ele está escondido atrás de uma árvore. E quem criou a árvore? Quem criou a árvore? Deus. Adão estava escondido atrás de algo que Deus criou. Mas Deus não te criou para viver escondido. Deus criou você para mostrar você. O Senhor te elegeu na fundação do mundo. Então antes de você nascer como homem, como mulher nessa terra, você é um propósito de Deus. Você é uma resposta para a vida de alguém. Você é uma resposta para a sua família. Você é uma resposta para a sua casa. Muitas das vezes nós não vamos ganhar os nossos pelo aquilo que nós falamos, mas pelo aquilo da maneira que nós nos comportamos. E tem muita gente se escondendo de Deus nas coisas de Deus, nas coisas que Ele criou. Talvez você está escondido no ministério. Talvez você está escondido atrás da sua esposa, atrás do seu esposo. Talvez você está escondido no meio dos crentes. Tem cara de crente, roupa de crente, cheiro de crente, mania de crente, come igual crente, mas o coração está distante há muito tempo de Jesus. E agora a pergunta que não quer calar para a gente orar junto e encerrar: mas quanto tempo que Deus não te vê no seu devocional? Porque o Evangelho é poder, o Evangelho é cura, é restauração, mas se não começar na nossa casa uma vida diária com Deus, você vai ser um crente limitado, você vai ser um crente manco. Meu primo, há 15 anos atrás, sofreu um acidente, infelizmente, um acidente de moto, infelizmente ele perdeu uma perna, e no lugar dessa perna, como várias pessoas, ele colocou uma prótese. E aquela perna está ali, aquela prótese está ali, ajudando na função da perna,
porém não faz parte do corpo dele. Está amarrado, tá ligado, está colado ali, mas não está conectado com o corpo. Tem muito crente que está assim. Você deixou de ser corpo, você deixou de ser membro do corpo de Cristo e você virou uma prótese. Você está ali fazendo uma função. Você está ali cumprindo um papel, mas você já não está mais conectado com o corpo. Como assim, pastor? Eu participo até da ceia, mas a ceia da igreja só é válida quando a ceia de casa, quando a ceia começa lá em casa.